Fala galera linda do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar sobre 15 dicas para você que está indo a pé para Aparecida agora em outubro. Tem gente que já vai em setembro, né? Então por isso que eu já estou fazendo esse vídeo hoje. Quem não assistiu o nosso último vídeo sobre o nosso vlog que a gente fez lá em Aparecida, né? A gente foi agora nesse período onde está tudo vazio, tá tudo legal lá. Então vocês podem acompanhar no nosso vídeo, tá aí na descrição e tá também no primeiro comentário do vídeo, beleza? Então vamos logo para o assunto do dia, que é as 15 dicas sobre você ir a pé para Aparecida. Dicas que você não vê na internet, né, que ninguém comenta, onde eu acabei encontrando essas dicas com pessoas experientes que já iam lá para Aparecida há muitos anos, pessoas mais velhas, que é uma coisa assim que eu levo comigo, né, na minha vida toda, de respeitar os mais velhos e de sempre ouvir os mais velhos. São dicas assim essenciais que valeu muito a pena para eu e minha esposa podermos ir lá. Nós fomos lá em 2018, bem no dia 11 de outubro, a gente saiu de casa à meia-noite 1. No dia 11 de outubro a gente comemora inclusive que dentro da aliança está a nossa data, 11 de outubro, é o nosso dia. E a gente deixou passar em meia-noite 1, que a gente sempre quando dá meia-noite 1 nós comemora, né? Nós se abraça, se beija, né? Dá parabéns para o outro, agradece por não estar junto com o outro. E a gente aproveitou essa data e saímos os dois juntos, sozinhos, sem carro de apoio nenhum. O pessoal vivia dizendo pra gente, vocês não vão conseguir chegar até lá não, tem que ter um carro de apoio do lado, é claro, é muito bom um carro de apoio, levando comida e tal. A gente foi com a cara e coragem. A princípio iria eu sozinho, aí depois, graças a Deus, deu tudo certo, nós dois aí coincidimos os horários e os dias e acabamos indo. Eu sempre quis ir para Aparecida a pé desde criança, então não foi uma promessa de nenhum de nós dois não. Nós sempre queríamos ir, eu moro a 1 km da rodovia Presidente Dutra. Cresci vendo pessoas passando aqui, né, que vem lá de Minas, lá de São Paulo. A gente aqui é até pertinho, né, são 100 e poucos quilômetros daqui de São José dos Campos até Aparecida, então pra gente é até mais próximo. Eu fico assim, vendo essas pessoas que vêm lá de Minas, vêm andando dias e dias e semanas a pé até chegar em Aparecida, bato palma para essas pessoas e essas dicas que eu vou dar servem mais ainda para essas pessoas que vêm de mais longe do que nós. Nós é pouco percurso, né? E nós fomos, né? Saímos meia-noite 1 de madrugada. O meu objetivo era chegar lá no dia 12 de outubro, bem de manhãzinha, quando o sol estivesse nascendo. Eu queria chegar em Aparecida de noite, que eu amo Aparecida à noite. Eu acho muito linda ali a igreja de madrugada. Queria chegar nesse horário, mas por alguns imprevistos que vocês vão ver aí durante o vídeo, acabou acontecendo que nós chegamos lá por volta de 7h30, 8 horas da manhã, no dia 12 de outubro de 2018. Bem, a primeira dica que eu quero falar para vocês, galera, é essa daqui, ó. Vou fazer um jabazinho para eles aí, né? Na verdade, o nome do produto é Vaporizante Descongestionante, mas eu não vou ficar falando isso aqui, vou falar o popular mesmo, Vic Vaporub, é a primeira dica do dia, gente. Vic Vaporub ou então uma vaselina, para que serve isso para você que é peregrino que vai para Aparecida? Poxa vida, a primeira dica que eu dou sobre isso daqui para vocês é o seguinte, nos pés do peregrino sempre dá bolha no pé. Isso tem gente que anda 20 km e já dá bolha no pé dele. Então, você que está vindo de longe principalmente, pega o Vaporub, né, o Vic, ou então pega a vaselina, passa o dedinho aqui, ó, passa no vão dos dedos, passa no pé todo. Você passa no pé todo mesmo, não vou tirar meu pé aqui para vocês verem como que faz, mas passa no pé todo, né, em volta dele. O pé vai ficar meio que deslizante ali, se você for colocar meia ou não. E você pode andar tranquilamente que não vai dar bolha no seu pé. Você vê nos campeonatos de MMA, quando o lutador vai subir no octógono, né? Eles passam a vaselina aqui no corpo, tudo. Por quê? No rosto. Quando a luva bate, ela não vai, né, simplesmente bater aqui e cortar o rosto do lutador. Então ela vai acabar dando aquela deslizada assim, né? Então por isso que vai passando aquela vaselina, para isso que serve também no pé do peregrino, ok? Bem, e quando você está andando, né? Sempre, às vezes, no acostamento, vem vindo a sujeira, vai caindo algumas pedrinhas no seu pé, né, no seu sapato. Gente, uma pedrinha que seja minúscula, quando ela entra dentro do seu tênis, dentro do seu sapato, você vai pisando ali, ó, vai pisando, vai pisando, vai pisando, aquela pedrinha é como se fosse um pedregulho, e o seu pé vai começar a dar bolhas nesse momento também. Então, sentiu uma pedrinha no pé, para, tira o tênis, arranca a pedrinha e coloca de volta. Nem que você tenha que parar e o pessoal que estiver indo com você estiver indo mais pra frente, não tem problema, ok? Como estava indo somente eu e minha esposa, quando um sentia alguma coisa, um parava, o outro ficava do lado esperando, a gente estava naquela companhia, né, naquela parceria. A gente saiu aqui de madrugada, gente, com uma chuva, nós passamos 3 horas de chuva direto, chovia forte, diminuía, chovia direto, né, aquela chuva forte, a gente só fomos parar na CEAGESP aqui em São José dos Campos, bem ali na divisa com Eugênio de Melo, distrito de Eugênio de Melo, onde a gente pôde parar ali então, né, para poder tirar o tênis, né, dar uma olhadinha.
E a gente de 3 em 3 horas, a gente queria parar para poder trocar as meias, né, para poder ver como estava o pé, se o pé estava machucado. De 3 em 3 horas nós parávamos e dava uma olhadinha. Apesar que de hora em hora a gente parava para poder tomar uma água, né, dar uma relaxada, uma descansadinha ali. De hora em hora a gente fazia isso. E de 3 em 3 horas é onde eu vou agora falar a segunda dica para vocês. Gente, ó, eu tô aqui com os pregadores, ó. Segunda dica chama pregadores de roupa. Por que que eu coloquei? Eu coloquei vários tipos aqui, né, modelos de pregadores de roupa. Por que que eu botei essa dica? Eu falei do pé molhado aí. Graças a Deus eu não tenho chulé, gente. Mas você que soa muito no pé e às vezes o pé fica molhado, leva aí uns 5, 6 par de meia para vocês ir trocando a meia, né? E joga também, né? Vou fazer outro jabazinho aqui, um tênis pé Baruel, né? Um pozinho aí ortopédico para dar aquele, né, uma melhorada no cheirinho do seu tênis, do seu sapato. Eu, no meu caso, foi isso que aconteceu. Eu tomei essa chuva de 3 horas, eu e ela, meu pé ficou completamente molhado. O que que eu fiz? Eu tirei a meia, graças a Deus não estava com chulé, peguei esses pregadores aqui. Por que que eu estou falando dos pregadores? Eu preguei as meias na mochila que eu estava levando. Coloquei aqui uma meia de um lado, uma meia do outro, preguei na mochila, uma outra preguei aqui embaixo. E conforme você vai andando depois no tempo seco, o vento dos carros, dos caminhões, vai secando a sua roupa, vai secando a sua meia. Meu, você anda meia hora na estrada, na beira da Dutra, o seu rosto, você pode pegar um papel higiênico e passar assim, ó, vai estar preto de sujeira. É muita sujeira. E quando os ônibus e os carros vêm de frente também, você tem que ficar assim com o olho, ó, porque é muita sujeira que vem. Então, né, se quiser colocar uma viseirinha, alguma coisa também é bom, porque olha, se você estiver na contramão. Alguns vão na contramão, outros preferem ir na mão certa do trânsito. Aí eu já não vou dar essa dica, porque daí é de cada um. A polícia recomenda uma coisa, outros recomendam outra, né? A gente, em alguns momentos, ia na contramão, em outros momentos, nós ia do outro lado da pista e tal, de acordo com a gente ia vendo também ali os pontos de apoio, para a gente poder ir até eles, né? Sobre esse negócio das meias, né, molhadas, que eu falei dos pregadores, e sobre aqui também o Vic Vaporub, acontece também de vocês cortarem o pé, ou então da frieira no vão dos dedos por causa do suor. Por isso que é bom, então, o Vic Vaporub, o pó ortopédico, a meia seca, né? E leva isso aqui também, gente, ó, esparadrapo, muito bom, tá? Às vezes você tem um ferimento ali, você passa o esparadrapo, né? Ou então um band-aid, uma bandagem, e vai evitando também com que você vai machucando o seu pé, beleza? Outra coisa para melhorar o pé, gente, olha, isso daqui, ó, que é a terceira dica nossa. Palmilhas em gel. Já viram essas palmilhas aqui ou não? Olha que interessante. É em gel, ó, como elas são molinhas. É em gel, muitos corredores, né? Essa aqui, a minha já está bem usadinha, eu uso para correr. Muitas pessoas que fazem corridas aí usam elas, ó. Você pode encontrar aí nas lojas de esporte, tá vendo? Olha aqui que legal. Na internet também, né, online também é muito fácil vocês acharem, tá? Não vou falar nome de loja aqui, mas tem bastante loja aí, bem interessante, né? Aí, ó, que venda isso. Tem essas aqui que são diferentes, elas não são totalmente em gel, é só essa parte do calcanhar. E serve também para o seu dia a dia, né? Se você vai usar durante o dia a dia, você tem dor no pé e tal. Aqui tem até a parte onde corta ela, tá vendo? Onde você pode cortar, de acordo com o tamanho do seu pé, tá vendo? E uma dica também que eu quero passar para vocês, que nem preciso falar isso, não vou nem enumerar ela, mas um tênis mão, né, gente? Não vai com tênis aí, picareta, esses tênis falsificados, que a palmilha dura, porque vocês não vão aguentar nem 10 km, já vai começar a doer o pé, vai até deformar o seu pé, vai ficar com dores nas pernas, tem gente que fica com dores vários dias seguidos. E uma coisa que eu não marquei na recomendação aí, mas também, quando eu estou falando de correr aqui, tem que fazer umas caminhadas antes de fazer isso, de você fazer a peregrinação, tem que fazer umas corridas antes de fazer a peregrinação. Aí você já vai treinando o seu corpo, né? E não acontece como tanta gente faz, fica 364 dias sem fazer uma caminhada na vida e de repente vai para Aparecida no dia 12 de outubro. Meu, vai sentir na hora a dor, com certeza. Então faz um treinamento de leve antes aí, né? E também outra coisa, falando sobre pés, gente, chinelos e sandálias, levem, é a nossa quarta dica, gente, chinelos, leva chinelo, por quê? Quando você dá essa paradinha de hora em hora ou de 3 em 3 horas, como a gente estava fazendo para tirar o sapato, né, a minha mãe dizia assim, deixa seu pé tomar ar, minha mãe falava isso para mim, né, quando chegava da escola, ela falava, tira o tênis e toma um ar nos pés, para você ficar com o pé de fora, né, às vezes você está ali no ponto de apoio, aí você bota um chinelinho, dá uma voltinha ali, come uma bananinha, come isso, come aquilo, né, vai tomar uma água, e depois para poder continuar a caminhada, bota o seu tênis de novo e sai andando. Então por isso que é bom você levar um chinelo, beleza? Outra coisa também, gente, nosso quinto ponto. Quinto ponto não, quinta dica, né? Pontos de apoio. O que são isso? São aquelas tendas que o pessoal monta no meio do caminho, né? Onde você
para poder fazer ali a sua alimentação, ganhar uma massaginha. Meu, é muito bom isso. Você tá morrendo de dor na perna, morrendo de dor no corpo, aí você chega naquele ponto de apoio, tem aquele pessoal vestido de branco que fala, deita aí que eu vou fazer uma massagem em você. Você deita lá e ganha aquela massaginha. Eu até brinquei com a minha esposa, falei, nossa, ano que vem eu vou voltar aqui só para ganhar massagem. Porque a nossa caminhada, gente, não foi nada de promessa. A gente fez, como eu disse no início do vídeo, né? Porque a gente sempre teve vontade, a gente cresceu com isso. A gente não foi pedir nada para Nossa Senhora. A gente, pelo contrário, nós fomos só agradecer. Como a gente queria ir, para ver como que era e ter essa experiência, a gente foi agradecendo a Deus. Olha, obrigado, Nossa Senhora Aparecida, estou fazendo essa caminhada, né? Mas muito obrigado pela minha saúde, obrigado por nós dois estarmos juntos, por nós estarmos comemorando mais um ano juntos, né? A gente foi agradecendo e pedindo. Só que, gente, a experiência que você leva depois é única. Só de eu lembrar as conversas que eu tive com o pessoal, gente vindo lá de Minas e contando que estava tantos dias na estrada, gente com o pé tudo machucado, tudo estraçalhado, estava aqui em São José dos Campos ainda, faltava 100 e poucos quilômetros, ele falava assim, eu vou conseguir, pessoas que vão te dando força. Teve um momento, gente, onde eu pensei em desistir, quando eu cheguei em Taubaté, é uma subida que tem assim, uma parte quando chega em Taubaté, bem na divisa, onde tem a placa de divisão de municípios, você vai subindo aquela rampa, e ali você vê um monte de gente atravessando a estrada e pegando o ônibus do outro lado para voltar, porque desiste. Muitos amigos meus desistiram naquela parte. Quando chegou ali, eu estava morrendo de dor na perna. Eu fui o primeiro a sofrer entre eu e minha esposa. Quando chegou lá, eu falei para minha esposa, não estou aguentando, não vai dar, minha perna direita, não sei o que aconteceu, gente. Começou a doer tanto, tanto, tanto. E eu tinha que andar mancando, sabe, eu apoiando. E foi ali que eu achei que eu ia desistir. Graças a Deus, ela falou para mim, não, vamos embora, vamos continuar. E lá na frente, depois foi ela que teve também um probleminha e eu acabei dando uma força para ela. Por isso que é bom sempre você ter alguém junto, para um dando força para o outro. E por isso também é bom um carro de apoio. A gente foi sem apoio nenhum. Nosso apoio era histórias que a gente ouvia das pessoas que estavam acompanhando a gente. Gente ali de 70 anos, 80 anos, andando tranquilamente, conversando, contando a experiência, falando que vai lá todo dia, todo ano, né? Que vem todo ano fazer essa romaria. Então, gente, é muita experiência que você adquire. E sobre os pontos de apoio que eu estou falando aqui, que é a nossa quarta dica, nossa quinta dica, aconteceu uma história conosco também muito interessante. Quem já foi já deve ter visto esse ponto de apoio, essa barraca. Uma família evangélica, protestante, eles estavam lá dando água, fazendo massagem, tudo de graça pra gente. E eles são evangélicos, eles falaram assim, meu, isso é muito bonito que vocês fazem, vocês passando por aqui, essa fé que vocês têm. E eles são evangélicos e estavam lá ajudando a gente. Outros pontos também que a gente acabou encontrando, de pessoas que estavam ali, que já fizeram caminhadas outras vezes, e nesse ano estavam lá para poder dar força para as pessoas que estão vindo, né, pela primeira vez, que estão vindo de outra cidade. Então é muita coisa bonita que você acaba adquirindo. Quando vocês veem um ponto de apoio, gente, pare no ponto de apoio. Pare. Por quê? Você às vezes encontra um ponto de apoio aqui, a 500 metros tem outro, a 500 metros tem outro. Aí você pensa, não vou parar no próximo não. Aconteceu que nós ficamos 10 quilômetros sem ponto de apoio. Tinha vários juntos no outro. A gente andou 15 quilômetros, onde só tinha mato de um lado, mato do outro, não tinha nenhum lugar para parar e não tinha nenhum ponto de apoio. E ainda, se imagina, chovendo. Então, é muito complicado, gente. Vocês viram um ponto de apoio, por mais que você acabou de passar em um, passa lá, pega uma bananinha, descasca lá a sua bananinha lá, né? Come a sua bananinha, tá? Pega a sua aguinha, inclusive a água é a nossa sexta dica. Sexta dica, gente, água. Chegou no ponto de apoio, gente, pega a sua água e deixa sempre uma garrafinha com você na sua bolsa. Por quê? Aconteceu com a gente esses 10 quilômetros sem nada. Se a gente não tivesse uma garrafinha de água, imagina como seria, né? Que deu sede nesse trecho aí, nós estamos bebendo água um tantinho, e eu falando para minha esposa, Ariane, vamos tomar só uns golinhos, porque a gente não sabe aonde está o próximo ponto de apoio, a gente não via nada lá na frente, né? Então pega a sua bananinha ali, pega a sua laranja, né? Vai, e alimentação também, gente, tá? Leva banana, que é bom para cãibra, bom para perna. Leva laranja, que é vitamina C, para te dar uma fortificada, tá? Vai comendo, o que eles te derem ali também você come. Barrinha de cereal, se for possível, nós levamos barrinhas de cereais. E uma outra dica também, que é a número 7, gente, remédios. Por que remédios? Lá nos pontos de apoio tem remédio. Você chega lá, tô com dor de cabeça, eles vão te dar remédio. Mas e se for acontecer isso, né, de um intervalo de um ponto de apoio e outro, e você não ter remédio para tomar? Então, às vezes, dá dor de cabeça, né? Você tá ali com resfriado. Aconteceu com a gente, tomamos uma chuva, nosso nariz começou a escorrer, tomamos um remédio para resfriado, tivemos dor de cabeça. Às vezes tem que tomar um remédio para dor muscular.
Nós ganhamos uma pomada também no momento que eu estava com dor na perna, o rapaz lá que era estagiário, né, de medicina, ele estava lá ajudando, ele nos deu uma pomada para eu ir passando cada vez que a gente ia parando nos pontos de apoio. Então, leve também remédio. Às vezes fica naquela coisa, é bobeira levar remédio. Leva, gente, principalmente você que está vindo de bem longe, leva porque faz falta, tá bom? A 8ª dica, sombreiro. Não é aquele sombreiro mexicano, né, aquele chapéu gigante que vai aqui de ponta a ponta, mas tem gente que leva bonezinho, né? Aí o bonezinho fica aqui só aqui na frente, né? Eu comprei um chapéu, aqueles camuflado, não tão grande, mas que ele fazia sombra em toda a parte em volta da sua cabeça. Porque você está de manhã, o sol está de frente. Você chega à tarde, o sol está aqui. Você está escurecendo à noite, o sol está aqui atrás. Então o sol cada hora está de um lado, né? Embora você está andando só numa direção. Mas o que acontece? O sol queima, gente. Passa um protetor, leva um protetor, né? Passa no corpo, ali mesmo que não esteja aquele solzão forte, porque você está o tempo inteiro no sol. E, gente, tem vez que você olha uma sombra. Você pegou uma sombra aqui, uma árvore aqui. Você não sabe mais onde tem árvore. Você olha pra frente e só vê sol. A gente pegou uma tarde que foi um sol de lascar, aquele sol forte que vem depois da tempestade. Meu, a gente chegou lá em cima e não tinha uma árvore, não tinha uma sombra. E quando chegou na única sombra que tinha mais de 50 pessoas embaixo da árvore, não dava nem pra gente chegar e ficar na sombra. Então, preste atenção, leva um sombreiro, né? Um chapéu grande que vai te fazer sombra, beleza? 9ª dica, galera. A 9ª dica. Capa revestida. O que é uma capa revestida? Capa de chuva, dessas fortes mesmo. Vai lá, gasta R$20, gasta R$30 numa capa. Eu tenho aqui uma amarela e uma preta que eu comprei, só para poder ir lá mesmo. Gente, de madrugada, aquele vento forte, com chuva junto, aquelas capinhas que você compra na porta de estádio aí, não vale a pena não, aquelas de plástico. E os ônibus, o caminhão quando passa, ela parece que vai rasgar no meio, né, aquele barulho assim que forma a capa e vai realmente... Né? Se ela rasgar, vai entrar água ali na sua roupa. É bom você comprar uma capa revestida, a gente tampou até a bolsa da gente. A gente colocou a mochilinha nas costas, a nossa capa era tão grande que a gente colocava por cima da mochila e fechava ela inteira. Então a gente tomou chuva a madrugada toda. A gente estava molhando o quê? Só o pé, né? Se você levar então uma galocha, alguma coisa, melhor ainda, mas a galocha é pesada, né? A gente molhava só o pé. O resto do corpo, a mochila, o relógio, o celular, nada estava molhando, né? Estava ali totalmente revestida, aquela capa grossa e também protegendo do frio que vem do vento, dos caminhões, ou de cá ou de lá, independente da forma que você estiver andando. Então a capa revestida, investe nisso também, tá, gente? E a 10ª dica é o quê? Um colete refletivo. Estou falando dessa forma, mas tem um nome correto isso. Então o famoso X, né? A gente não tinha um colete, eu não achei colete para vender, eu comprei um X, né? Aquele X amarelinho, né? Que fica aqui, e você, durante o dia a gente andava normal, e de noite a gente colocou aquele X por cima do nossa roupa, né? Pra quando alguém vem de frente ou de costa, pode te enxergar. Uma coisa, gente, que eu quero falar pra vocês, ajuda nós aí, tá? Ó, sabe o que a gente viu bastante lá? Aquelas luzinhas de bicicleta, de bikers. Meu, o cara colocava na trás dele aqui pra poder andar no acostamento e os caminhões, os ônibus ver ele. Mas o problema, sabe qual é? A gente que tá indo a pé atrás dessa pessoa que tá com essa luzinha, aquela luzinha fica assim no seu olho, ó. Tac, 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 tac. Não usa isso não, pelo amor de Deus. Usa um colete refletivo e um xizinho já tá bom. Aquela luzinha, e eu e a Ariane andando assim, olhando aquela luzinha de frente, a gente querendo passar a pessoa, só que o cara andava mais rápido que a gente, nunca alcançava o cara, nunca conseguia passar o cara. E o cara com aquela luzinha refletindo na nossa cara, a gente fazia assim, tampava o olho, já tá, olhar pro lado, via a luzinha, olhar para cima, via a luzinha. O que a gente fez? Nós paramos lá no acostamento, sentamos na guia, falamos, ó, deixa esse cara embora, deixa ele lá em cima, lá, depois a gente começa a andar, porque andar atrás dele estava impossível. E as pessoas que estavam atrás falaram isso pra gente, falou, meu, não dá pra acompanhar esse cara, o cara tá com essa luzinha aí. Então, por favor, gente, não vai com essa luzinha nas costas, beleza? E a 11ª dica é uma coisa que eu achei que era bobeira a princípio, mas não é, gente. Cajado. Eu sempre vi esse povo andando com esses cajados na Dutra, sempre achei muito bonito. Eu passo de carro até hoje, eu vejo o pessoal com os cajados andando, eu buzino, faço assim, né? Deus abençoe vocês e tal. Porque eu sempre achei lindo isso, isso me emociona. Ver as pessoas andando na Dutra me emociona, gente. Eu moro aqui na beira da Dutra, eu sempre vejo. E em qualquer época do ano, principalmente agora de setembro até outubro, eu vejo bastante. Eu não sei como vai ser agora com esse problema mundial que está tendo, como que o pessoal vai ir para lá. Mas, por que eu estou falando que essa dica do cajado é bem interessante? Eu e minha esposa fizemos pegamos aqui um cabo de vassoura comum, a ponta do cabo de vassoura a gente revestiu ele com pano e colocamos ali umas fitas em volta para poder segurar, né?
E a parte de baixo a gente colocou também uma outra parte para poder amortecer conforme você vai andando e vai batendo no chão. Por quê? Vocês já viram aqueles cajados de montanhistas, né? Que tem já, você pode até comprar também, mas eu não comprei porque eu achei muito caro, eles são bem caros mesmo. Tem a pontinha, né, onde ela tem o impacto do chão, e tem também a parte de cima onde você vai segurar ali, né? Então, por que eu acho importante? A princípio a gente não estava usando ele, eu estava andando com ele na mão, eu até falei, meu Deus do céu, esse negócio está atrapalhando, né? A gente podia estar com a mão livre andando com esse negócio. Mas, meu, quando eu cheguei lá em Taubaté, que foi onde aconteceu o problema da minha perna, aí eu descobri o verdadeiro significado desse cajado. Em vez da minha perna direita andar, eu estava arrastando ela. Esse cajado eu coloquei ele aqui, ó, e eu ia usando ele como se fosse minha perna. Ele substituiu a minha perna. E depois, lá na frente, na divisa com Roseira, onde a minha esposa também ficou ruim, que é a última cidade antes de chegar em Aparecida, nós estávamos quase chegando lá, e quem queria desistir era ela. Ela ficou com o pé cheio de bolhas, porque ela não passava, né? O bendito Vic Vaporub toda hora como eu. Ela não achava que não precisava passar, e ela deu várias bolhas no pé dela, cortou, ela não conseguia andar, deu até dó. Uma enfermeira lá passou um monte de pano em volta do pé dela, ficou com o pezão desse tamanho assim. Ela andou até sem sapato os últimos pedaços do percurso. E aí um ia arrastando o outro, né? E ela com o cajadinho aqui, ela com o cajado aqui, andando, abraçado em mim, e eu abraçado nela com o cajado aqui, um levando o outro. Então isso também, gente, essa caminhada serviu para nós dois mostrar a união de nós dois. Um levando o outro, um incentivando o outro. No momento que eu quis parar, ela falou, não, vamos continuar. E no momento que ela quis parar, eu falei, não, eu tô com você, vamos continuar. Então a gente teve essa união, foi uma coisa, meu, é uma experiência só de falar, dá até arrepio, gente. É uma coisa assim, emocionante mesmo. A gente ficou mais unido ainda com essa caminhada. Foi uma coisa assim, uma demonstração de um pro outro, sabe? A gente parar e querer cuidar do outro. E lá no final, gente, quando eu cheguei aí no último ponto de apoio que teve, aconteceu uma coisa comigo que eu nunca imaginei. Eu nunca tive um desmaio na minha vida, nunca tive essa experiência. Quando eu cheguei lá, gente, eu achei que eu tinha morrido. Eu cheguei assim, eu olhei para os lados, não estava vendo mais nada, cheguei no ponto de apoio, falei, Ariane, eu não estou conseguindo enxergar nada, não estava tudo sumindo. Foi como se estivesse tudo rodando e sumindo, como se estivesse sugando eu assim, e eu fraco, ela olhando para mim com uma cara de assustado, olhando que eu, puf, caí na grama. Quando eu abri o olho, tinha duas enfermeiras do meu lado, uma medindo a pressão aqui, com esse braço, a outra do lado cheia de bolacha, de água e sal, e aí eu olhando para os lados, cadê a Ariane? Cadê a minha esposa? Aí a Ariane apareceu assim do lado, oi, eu tô aqui com você, e ela segurando minha mochila, e eu preocupado com a mochila também. Aí as enfermeiras falaram, ó, sua pressão agora tá boa, agora você tá voltando ao normal, come um pouquinho essas bolachas aqui, toma um chazinho aí, eu tomei, minha pressão voltou, e elas falaram, agora você dorme um pouco. Por quê, gente? Eu não tinha dormido. A gente saiu daqui de madrugada, chegamos lá na estrada, né? Fomos andando, fazendo toda essa caminhada, viramos a noite toda, e no outro dia, do dia 11 para o dia 12, a gente tinha que dormir um pouquinho para poder alcançar nosso objetivo, que era chegar de madrugada, né, 6 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, em Aparecida. E a gente olhava no relógio e via que o tempo estava curto. Se a gente fosse dormir muito, não ia dar tempo. O que a gente fez? A gente parou num posto de gasolina. E agora vai aí a nossa outra dica. Saco de dormir, gente. A nossa 12ª dica é saco de dormir. O que a gente fez? Nós ia dormir. Nós não tinha hotel, não tinha nada para dormir. Nós levamos 2 sacos de dormir. Esses sacos pequenininhos mesmo, né? Que cabem na palma da mão da gente. E não ocupa espaço nenhum dentro da bolsa, né? Dá para você esconder ele dentro da mochila e dá para você esconder a mochila dentro dele também. Porque a gente deitou, tem até uma foto aí, a gente deitou no posto de gasolina e pegamos o nosso saco de dormir, colocamos a mochila dentro do saco de dormir, primeiro colocamos ela na parte do pé e depois a gente deitou dentro do saco de dormir. E depois a gente fechou o saco de dormir. Ou seja, ninguém vai te roubar, ninguém vai roubar nada. Você entrou dentro do saco de dormir, se fechou todinho lá dentro e fica dormindo lá dentro. Você pode dormir tranquilamente. Ninguém vai conseguir pegar sua bolsa, pegar suas coisas, que está tudo dentro do saco de dormir com você. Só que o problema é que nesse posto de gasolina, todo mundo quis dormir lá. Então era barulho de gente falando, gente que passava e tropescava no seu pé, era muita gente junto. E eu acabei dormindo apenas 1h30. 1h30. Dormi 1 hora. Tentei dormir, mas não deu. Aí eu acordei e falei, Ariane, você tá conseguindo dormir? Não pegou no sono? Então vamos continuar caminhando? Vamos. E a gente saiu aquela madrugada e saímos na caminhada para continuar, para poder chegar lá no horário bom, no horário interessante, o horário que a gente estava programado para chegar. Quem vem de fora, por exemplo, você que vem lá de Minas Gerais, você que está vindo de outras cidades bem mais distantes, eu recomendo vocês entrarem no Google Maps e ver algum hotel que seja na beira da estrada, que seja próximo, para não atrapalhar muito a caminhada de vocês, e vocês entrarem em pousadas. Aqui em São José dos Campos tem muito motel na beira da estrada, na Dutra,
Pode também utilizar o motel, né? Vocês vão dormir ali algumas horas só mesmo, não tem problema. Então, entrar ali e dormir um pouquinho, descansar. Muita gente estava fazendo isso. Tem alguns motéis aqui de São José que fizeram essa campanha, colocavam faixa lá na frente. Olha, peregrinos, sejam bem-vindos aqui e tal. Então, eu recomendo isso, tá? A gente tentou dormir no saco de dormir aí, é muito difícil. Mas se você for querer dormir na estrada e não perder tempo, eu recomendo você comprar um saco de dormir, onde você pode guardar as coisas ali dentro e tudo. Só que nós não conseguimos, porque eu estava ansioso para chegar logo, acabamos levantando e fomos embora. Aí agora vem a 13ª dica que eu quero passar para vocês, que aí vai de cada um. Nós aqui em casa, fazia muito tempo que não rezava o terço. É a 13ª dica, o terço. Mas nós levamos o nosso terço, inclusive fizemos uma foto aí bem bonita. Eu fiquei atrás da Ariane, esperei a Adriane andar mais um pouquinho lá para cima e fiz uma foto dela com o terço na mão e o cajado. E depois eu postei nas redes sociais, que foi um grande sucesso na época. O pessoal gostou muito dessa foto. Eu achei também que ficou muito linda. Fiz ela ficar meio preta e branca e tal. Então, gente, o que acontece com o terço? Nós estávamos andando os dois juntos, tinha hora que ela ficava mais na frente ou mais para trás, tinha hora que eu ficava mais na frente e vice-versa, mas na maioria do tempo os dois juntos. E a gente ia conversando alguns assuntos e tal, só que de repente você começa a sentir cansaço, você começa a sentir dor, e eu falava para ela, e agora? Nossa, tô sentindo dor, não vai dar para parar não. A gente olhava lá em cima, ia demorar muito para chegar num ponto de apoio, o que a gente fazia? A gente pegava o terço, eu pegava o meu, ela pegava o dela e começava. Ave Maria, cheia de graça, olha com você. Ave Maria, cheia... e ainda, e ainda, e ainda, e ainda. Gente, é como se fosse, vamos dizer aí, cada um com a sua religião, cada um com o seu credo, porque aí, na peregrinação, a gente viu também muita gente de outras religiões, mas que estavam para ver como que era a experiência de fé. Então, eu estou falando de terço aqui, mas nessa peregrinação não tem só católico não, gente, tá? Por quê? É como se fosse um mantra, como se fosse você está andando ali, quando você reza o terço, né, os católicos têm o terço, porque são concentrados aqui, é uma concentração que você tem naquela oração, você está aqui, né, é uma mentalização, mas para pessoas de outras religiões, para entender o sentido do terço, é como se fosse também ali um mantra, como se fosse ali, vamos dizer assim, uma interiorização, uma meditação, né, você está meditando aquilo ali, né, você está se interiorizando, como se fosse aí, vamos dizer, para você não perder o foco. Pronto, resumir, para você não perder o foco. Você vai rezando o terço aqui, a gente ficava focado. Cada vez que nós falava, Ave Maria, cheia de graça, a gente ia rezando os dois juntos, até o final do terço, a gente ganhava uma força, não sei da onde, né? A gente sabe de onde veio essa força, né? A gente ganhava uma força interior, gente. A gente focava no nosso objetivo, passava a dor na perna, passava a dor no braço, passava o cansaço, passava a fome, a sede, e nós ia andando até chegar naquele próximo ponto de apoio. E aí, então, depois que a gente sentia de novo dificuldade, a gente rezava o terço de novo. Então, a minha recomendação, o terço. Ou outra coisa que você tenha em mente. Tem gente que pensa no azul, tem gente que pensa em tal coisa, pensa em cor tal, né? Eu penso na cor rosa e consigo me concentrar. Se concentra em alguma coisa, isso a gente acabou achando esse foco no terço. Então essa é a 13ª dica. Vamos para a 14ª dica, que é a penúltima e muito interessante. Quando a gente saiu de Roseira, que está subindo a estrada para chegar em Aparecida, tem a primeira entrada, onde os carros entram, você vai por trás e tal. A minha dica 14ª é segunda entrada de Aparecida. Por que segunda entrada? Gente, se vocês deixarem para entrar em Aparecida na segunda entrada, quem está vindo do estado de São Paulo, tá? Quem está vindo do Rio de Janeiro vem ao contrário, né? Quem está vindo de São Paulo, de Minas Gerais, entra na segunda entrada. Por quê? Quando você está subindo o morro, que você está chegando no posto de gasolina, você vê a cúpula da igreja, a cúpula da basílica. E quando a gente viu aquilo, só a pontinha da basílica, gente do céu, é uma emoção, é emoção demais, gente, é muito emocionante. Você está ali cansado e falando, depois dessa curva é Aparecida. Ai, não é. Aí você faz a outra curva na estrada, depois dessa curva, não. De carro é uma coisa, a pé é outra, demora muito para chegar nessa curva. Quando a gente avistou aquela cúpula, dá uma emoção dentro de você. As pessoas que estão andando começam a chorar, um abraça o outro, ninguém conhece o outro, abraça o outro. A igreja, chegamos, tal, e a gente começa a correr. E a gente, quando chegou bem na portaria mesmo da Basílica, para entrar em Aparecida, na entrada de pedestres, gente, você olha aquele povo que está vindo lá do Rio de Janeiro, ao contrário de você. A gente estava todo mundo vindo aqui do estado de São Paulo, e o pessoal vindo de lá, do estado do Rio de Janeiro. Quando a gente chega lá, quando a gente chega na portaria ali e vê aquele povo vindo lá do Rio de Janeiro e você está vindo daqui do estado de São Paulo, você dá de frente com aquele povo e todo mundo junta para entrar na porta, no portal para entrar em Aparecida,
É uma emoção única, gente. Você abraça o carioca, meu, chegamos, você vê gente fazendo selfie, gente fazendo live, gente falando no celular, consegui chegar, tô aqui, já vi a igreja. É uma coisa linda, linda, linda. E eu e minha esposa, nós se abraçamos, choramos juntos. Nós já estávamos os dois abraçados, andando, agarrados, um levando o outro, arrastando o outro. E depois a gente chegou lá dentro da Basílica, no estacionamento, fizemos aquela foto, né? Pedimos para uma mulher tirar da gente, a mulher tirando, nós tirando da mulher e nós dois invertendo foto. E achamos uma foto interessante para postar também nas redes sociais, porque todo mundo quer fazer uma foto, né? E inclusive sobre esse negócio de foto, essas coisas aí, eu queria falar para vocês, gente, ó, a nossa 15ª dica, viu? Carregador portátil. Leva carregadores portáteis, não é no singular, no plural. Leva, eu levei apenas um. E na metade do caminho, nosso celular já tinha descarregado. Já tinha acabado a bateria dele. A gente estava utilizando o celular apenas para tirar foto nas divisas, né? Quando chegava naquelas placas onde tem as divisas de cidade, a gente queria fazer uma foto em cada divisa. Cada cidade que a gente passava, nós ia fazer uma fotinha e também para poder ligar para a casa da nossa amiga que estava olhando a nossa filha, para poder perguntar, né, tudo bem, né? E ela também queria informações, e quase ninguém sabia que a gente estava fazendo essa nossa caminhada. Apenas 3 amigos sabiam disso, e a gente se comunicava com eles ali pelo WhatsApp, coisa rápida, e já saía de novo, desligava o celular para poder continuar focado no nosso objetivo, que era fazer aquela caminhada. Nós estávamos em momento de oração, momento de interiorização. Uma coisa que eu também recomendo, não ficar ali mexendo no celular, vendo o zap, fazendo fotinho, fazendo um monte de coisa. Não, se interioriza mesmo, entra no clima da peregrinação, né, para vocês poderem sentir realmente a energia do ambiente, a energia daquela experiência toda e poder trocar experiência com as pessoas que estão à sua volta também, tá? E a dica bônus que eu quero dar para vocês... Ah, gente, esqueci também de falar do carregador, viu? Porque quando a gente chegou lá em Aparecida, lá na rodoviária, que dia 12 de outubro lá é um caos, Tá tudo lotado, padaria lotada, mercado, tudo. Quando a gente chegou lá na rodoviária, que a gente saiu da Basílica para poder pegar o ônibus às 9 horas, não tinha lugar para carregar celular, nosso celular totalmente, né, descarregado, então vocês têm que ter um carregadorzinho para poder, né? E é como eu disse no plural, são mais de um, tá? A gente levou um só e não adiantou para nada. E a nossa dica bônus, gente, lá da rodoviária é a seguinte, a nossa dica é, compre passagem de volta ou, né, tenha uma carona de volta, veja se tem alguém para te trazer de volta, porque a gente foi lá para comprar passagem das 9 horas e não tinha passagem para as 9 horas, só tinha de ônibus das 16 horas. Isso porque lá tinha ônibus de hora em hora, hein? Não tinha. A gente foi comprar passagem para as 16 horas e ficamos na rodoviária. Lá das 9 horas até as 16 horas na rodoviária, sem fazer nada. Por quê? A gente estava sem celular, não tinha onde carregar celular, o pessoal dos quiosques, lá dos boxes, não queriam carregar também, e a gente foi entrar, né, dentro da rodoviária, e como que nós ia sair para voltar para a igreja, para ir lá, não estava aguentando nem andar mais, nós estávamos os dois lá, deitados, mortos lá na rodoviária. Então a outra dica que eu quero passar para vocês, a última, uma dica bônus, a passagem de volta, ou então uma carona de volta, para vocês poderem voltar tranquilamente, que o passeio foi maravilhoso, foi muito boa a experiência, mas na hora de voltar é complicado e a Aparecida realmente é um caos no dia 12 de outubro em diversas outras coisas, é muito cheio, gente. Então, as dicas que eu queria passar para vocês são essas, para vocês poderem fazer isso, né, e bem tranquilo, com essas dicas aí que eu passei, que eu anotei aqui, eu acho que não esqueci de nenhuma, vocês vão poder fazer uma caminhada mais tranquila, mais em paz, independente da sua religião, independente do seu credo, e eu recomendo para todos que tenham vontade, né, de fazer essa experiência. Eu tenho uma vontade de fazer a experiência lá em Santiago de Compostela, na Espanha, fazer aquela caminhada de Portugal e Espanha. Tem gente que quer vir da França para a Espanha. Não, eu gostaria de fazer aquela caminhada ali, né, a peregrinação de Portugal e Espanha. Meu, você não precisa ser religioso, você não precisa ser católico para fazer uma caminhada dessa. Quantas pessoas de outras religiões a gente encontrou no meio dessa caminhada toda? São experiências diversas. É legal você ir ali para sentir energia, sentir essa experiência que vai mudar com certeza a sua vida para sempre. Vai mudar sim. São experiências únicas que você adquire fazendo uma peregrinação. Então foram essas dicas que eu quis passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de ter ficado bem longo. Mas para falar dessas 15 dicas mais a dica bônus, não tinha como ser breve. Eu também tive que contar um pouquinho da minha experiência para vocês poderem ver e entender como é que funciona, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like aí, e se você também não é inscrito, se inscreva, gente. Vai lá no cantinho, se inscreva, aperta no sininho lá, e quando eu postar novos vídeos, vocês vão ter aí notificações para poder me acompanhar. Eu agradeço de coração, fiquem na paz, que Deus os abençoe, e Nossa Senhora também. Façam essa caminhada e depois faz aí, ó,
os comentários, coloca aí nos comentários como é que foi. Comenta quando você já foi também, se você não vai nessa, mas como é que foi, o que esqueci de falar aqui, se tem alguma dica para você dar também, faz aí nos comentários, beleza? Um abraço, gente. Fui. Muito obrigado.